Cachorro Caramelo chorava enquanto via um idoso levando seu filhote embora. Uma vila pequena, esquecida pelo tempo, vê sua rotina quebrada por uma cena que ninguém conseguiu ignorar. Um cachorro caramelo, conhecido por todos, chorava sem parar enquanto via um idoso levando seu filhote nos braços, se afastando pela estrada de terra. O animal ficou parado por horas, sem se mover, como se esperasse entender por que aquilo estava acontecendo. O que parecia um simples momento de separação entre um animal e seu filhote, se transforma numa história cheia de revelações, encontros inesperados, e mudanças que atingem toda uma comunidade. A jornada que começa com um choro silencioso revela antigas mágoas, afetos esquecidos, segredos guardados por gerações e o poder transformador do afeto, mesmo vindo de onde menos se espera. Com tradições enraizadas, festas populares e personagens marcantes, essa história emociona, provoca e inspira. E ao longo de um ano, nada será como antes, e nem para o cachorro caramelo, nem para o idoso que levou seu filhote, nem para a vila inteira. Curta o vídeo, comente de onde você está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar cada detalhe dessa história emocionante. O sol ardia sem piedade sobre a pequena vila de terra batida no interior do sertão nordestino. As folhas das mangueiras, cansadas do calor, mal se moviam ao sopro do vento seco. O barulho das cigarras cortava o silêncio, mas naquele dia, um outro som chamou a atenção dos moradores, o choro sentido de um cachorro. Era Caramelo. Magro, de pelo cor de areia queimada, o cachorro mais conhecido da vila. Não pertencia a ninguém, mas era de todos. Dormia nas sombras das árvores, comia o que ganhava na porta do armazém, corria com as crianças e descansava aos pés da igrejinha branca nos fins de tarde. Um verdadeiro andarilho de coração manso. Mas naquele dia, Caramelo estava diferente. No centro do terreiro de seu Juca, um velho de passos lentos e rosto fechado, o cachorro permanecia parado. Os olhos úmidos, a cabeça baixa e o corpo encolhido denunciavam um sofrimento profundo. O motivo era claro, seu Juca caminhava pela estradinha de barro levando nos braços o único filhote que restara da última ninhada de Caramelo. O pequeno ainda nem abrirá os olhos completamente, e seu pelo, manchado de branco e caramelo, tremia no colo do velho. As vizinhas observavam de longe, sussurrando entre si, enquanto o Caramelo soltava ganidos finos e doídos. Alguns diziam que era apenas apego animal, outros juravam que era mais. Esse cachorro tem sentimento de gente, murmurava a dona Neide, a parteira da vila, com a mão no peito. Na vila, nada era por acaso. O velho seu Juca era conhecido por viver recluso desde que a mulher se mudará para a cidade com a filha e nunca mais voltará. Falava pouco, confiava menos ainda. Mas tinha um coração mole por dentro, embora ninguém mais visse. Quando o filhote apareceu entre os arbustos perto da cerca de sua roça, seu Juca o pegou com cuidado. Disse a si mesmo que só cuidaria-o por uns dias. Mas algo dentro dele se acendeu. Não sabia se era saudade, se era solidão ou só o tempo fazendo estragos na alma. Caramelo, no entanto, não entendia de mágoas humanas. Só sabia que o filhote era seu. E ver aquele homem ir embora com ele era como ver um pedaço de si se perder no mundo. Naquela mesma noite, Caramelo não apareceu para dormir nos bancos da praça. Também não passou no armazém para pedir pão dormido. Sumiu. Os meninos notaram logo cedo. Cadê o Caramelo? Virou a pergunta do dia. Até as senhoras comentavam nas bicas, dele foi atrás do filhote, só pode, mas seu Juca não era bobo. Sabia que Caramelo viria atrás. Por isso, trancou bem o portão de madeira, reforçou a cerca do galinheiro e deixou o filhote num cesto coberto, dentro da varanda da casa. Mas quando o choro do filhote aumentava, parecia que do lado de fora alguém também lamentava junto. Os dias seguintes trouxeram mais que o calor. O festival da padroeira se aproximava, e a vila se enfeitava com bandeirolas coloridas, o cheiro de canjica e pamonha se espalhava, e os ensaios da quadrilha ocupavam as tardes. Mas havia algo diferente no ar. A ausência de Caramelo era sentida.
Ele era parte da vila como a igreja, como o sino, como as histórias do rádio da Dona Nice. Até que numa manhã, a neta de seu Juca apareceu. Ela chegou com uma mochila nas costas, sem avisar, dizendo que ia passar uns tempos. Seu Juca torceu a boca, resmungou qualquer coisa, mas deixou que ela entrasse. A moça, de nome suave e olhar atento, notou o filhote dormindo enrolado num pano e, dias depois, viu Caramelo sentado do lado de fora, em silêncio, sem latir, apenas esperando. O velho tentou despistar: "Desse cachorro é teimoso. Já viu que o filhote tá bem, pode ir embora." Mas ela entendeu que havia mais ali. Durante uma conversa à sombra do cajueiro, ela perguntou: "Vô, por que levou o filhote?" Seu Juca demorou a responder, mas quando falou, foi num sussurro, para não ficar sozinho. Caramelo passou a visitar a casa todas as noites. Não pulava, não lateava, apenas se deitava próximo à cerca e ficava ali, em silêncio, observando. Às vezes, quando o filhote ganhia de madrugada, seu Juca olhava pela janela e via os olhos do cachorro fixos na porta. Mesmo o homem mais fechado sente alguma coisa quando o silêncio fala mais alto que qualquer grito. Uma madrugada, seu Juca saiu com uma cuia de água e deixou do lado de fora. Não disse nada. Caramelo bebeu, olhou para ele, mas não se aproximou. Respeitava o espaço. Respeitava o tempo. Na vila, começaram os burburinhos. Alguns achavam que seu Juca ia ficar com o filhote para sempre. Outros diziam que ele só queria impedir Caramelo de ser pai. A verdade era mais profunda e pela primeira vez em muitos anos, o velho se sentia necessário de novo. Mas a vida na vila tinha seu próprio ritmo. Durante a feira do mês, um forasteiro apareceu perguntando por filhotes de cachorro. Tinha olhos atentos, roupas de vaqueiro e um jeito estranho de falar. Ficou sabendo do filhote de seu Juca e foi direto até lá. O velho disse que não estava vendendo, mas o forasteiro insistiu. Deixou um cartão. Disse que podia transformar o filhote num cão de pastoreio de elite. Seu Juca ficou balançado. Talvez fosse melhor pro bichinho. Mas naquela noite, o filhote chorou tanto que até os grilos silenciaram. E Caramelo? Estava lá, do outro lado da cerca. Sem uivar, sem chorar. Apenas olhando. E esperando. Naquela madrugada silenciosa, enquanto a vila dormia sob o manto estrelado do sertão, Caramelo se sentia inquieto como nunca antes. O cheiro da terra molhada pela recente chuva misturava-se com o aroma das folhas de um buzeiro próximo, e os sons distantes de uma coruja ecoavam pela mata. Mesmo assim, nada confortava seu peito apertado. Ele sabia que precisava agir. O coração do cachorro Caramelo não entendia de horas, mas sabia que aquele afastamento do filhote não podia durar para sempre. Era como se uma parte dele estivesse faltando, um vazio que só a presença do pequeno podia preencher. Caramelo farejou o ar. Atento, procurando algum rastro. A cerca da casa de seu Juca, alta e resistente, parecia uma barreira intransponível, mas ele não desistiu. Primeiro, testou a madeira velha com o focinho, ou depois, contornou o quintal em silêncio, tentando encontrar uma brecha. Foi quando sentiu o cheiro do filhote. Fraco, porém presente, trazido pelo vento noturno. Sem pensar duas vezes, Caramelo pulou o muro com esforço, sentindo a aspereza da madeira raspando seu pelo e o chão de pedras frias batendo nas patas. Lá fora, a estrada de barro esperava por ele. Seu Juca havia partido para a roça mais cedo, e a casa ficará vazia com o filhote sozinho, enrolado num pano. Caramelo correu até o cesto, aproximou-se com cuidado e lambeu o rosto do filhote, que abriu os olhinhos meio sonolentos, reconhecendo o cheiro da mãe, melhor dizendo, do pai. A conexão entre eles reacendeu em silêncio, mas o tempo corria contra eles. A vila ainda dormia, mas no horizonte, o sol prometia um dia difícil, com o calor de sempre. Caramelo sabia que não podia ficar ali.
Se queria proteger seu filhote, precisava levá-lo para um lugar seguro, longe das intrigas, longe das decisões dos homens. Foi então que a lembrança da neta de seu Juca veio à mente, essa jovem professora que chegará de repente, trazendo uma luz que parecia faltar na casa do velho. Talvez ela pudesse ajudar. Com o filhote cuidadosamente carregado no dorso, Caramelo saiu pela estrada de terra, a poeira levantando-se em pequenas nuvens ao seu redor. Cada passo era uma luta contra o medo e a incerteza. No caminho, sentiu o cheiro das flores de mandacaru, e ouviu o zumbido distante das abelhas entre as folhas. O calor da manhã começava a pesar, e a sede apertava. Mas Caramelo não parou. Atravessou a pequena praça onde as crianças costumavam brincar, evitando os olhares curiosos. Sabia que não podia chamar a atenção, senão daquele jeito. Ao chegar na escola, encontrou a porta entreaberta. A sala estava vazia, exceto por uma cesta de livros e um quadro negro coberto de pó. Caramelo se aproximou e latiu baixinho, pedindo ajuda. A neta de seu Juca apareceu na porta, surpresa e preocupada. Caramelo? O que você está fazendo aqui? Perguntou, ajoelhando-se para acariciar o cachorro. Ele abanou o rabo com fraqueza e mostrou o filhote, que choramingava no seu colo. Vem comigo, disse ela, decidida. Vamos cuidar de vocês. No entanto, aquele gesto simples desencadeou uma série de acontecimentos inesperados. A vila inteira parecia observá-los, e as fofocas se espalhavam com a rapidez típica do sertão. Alguns viam a ação como um desafio ao velho seu Juca, outros como um sinal de esperança. A neta não podia ignorar que seu Juca, apesar da dureza, tinha seus motivos. Decidiu que precisava conversar com ele, antes que a situação fugisse do controle. Enquanto isso, Caramelo e o filhote encontravam abrigo na escola, onde a neta providenciava comida e cuidados. O veterinário do vilarejo, que passava raramente, foi chamado para examinar o filhote. Para a surpresa de todos, ele revelou que aquele pequeno cãozinho tinha uma aptidão rara e era capaz de detectar crises epiléticas em pessoas, um talento que poderia ajudar muitas famílias da região. Essa descoberta mudou tudo. De repente, o filhote ganhou um novo significado para a vila. Não era mais apenas um animal indefeso, mas um símbolo de cuidado e esperança. A notícia espalhou-se e trouxe atenção de fora, atraindo um vaqueiro que desejava treinar o filhote para o pastoreio, reforçando a ideia de que aquele cachorro Caramelo e seu filho tinham um papel maior. Mas nem tudo era simples. O velho seu Juca, ao ouvir falar do interesse externo, se fechou ainda mais. Para ele, qualquer interferência era uma ameaça, um risco de perder aquilo que finalmente encontrara e a possibilidade de redenção e afeto. Enquanto Caramelo se recuperava das noites frias na rua, ganhando força com o calor da amizade da neta e do filhote, o velho enfrentava seus próprios fantasmas. A carta antiga encontrada no baú, um segredo sobre o passado da família, fazia com que suas decisões fossem carregadas de arrependimento e medo. No meio disso, uma tempestade se formava. Não apenas no céu, com nuvens pesadas anunciando chuvas que poderiam inundar o sertão, mas na vila, onde opiniões se dividiam, e velhas mágoas ameaçavam romper a frágil paz. Caramelo sentia tudo isso, mesmo sem entender as palavras dos humanos. Ele sabia que sua jornada era maior que um simples reencontro. Era sobre amor, perdão e reconstrução. Ao final daquele dia, enquanto a chuva caía fina e constante, Caramelo deitou ao lado do filhote na sala da escola, sentindo pela primeira vez a segurança que há muito buscava. A estrada ainda era longa, cheia de obstáculos, mas havia esperança. E com essa esperança, o cachorro Caramelo deixou seu choro para trás, pronto para enfrentar o que viesse. A chuva da noite passada deixou a vila encharcada, trazendo um frescor raro para o sertão castigado pelo sol. O cheiro da terra molhada misturava-se ao perfume das flores do mandacaru e da caatinga renovada. O cenário parecia prometer um recomeço, mas a realidade era outra, e por trás da beleza da natureza, a vila carregava um silêncio pesado, como um segredo que todos tentavam esconder.
Caramelo acordou no canto da sala da escola, ao lado do filhote, agora mais forte e ativo. A neta de seu Juca, a professora, já havia saído para preparar a aula, mas deixará comida fresca e água para os dois. O cachorro sentia-se protegido, mas a inquietação no peito não sumira. Ele sabia que precisava entender o que realmente estava acontecendo. Por que seu Juca tinha levado seu filhote embora? Por que aquele velho homem, que parecia tão duro, escondia algo tão profundo? Caramelo sentia uma ligação invisível com aquela terra seca, com seus caminhos empoeirados e o cheiro forte do alecrim que crescia perto do velho casarão abandonado. Naquele dia, enquanto explorava o entorno da escola com o filhote, Caramelo encontrou um caminho estreito que levava até o casarão. A casa, que todos na vila evitavam, era coberta por trepadeiras e marcas do tempo. As janelas estavam quebradas, e a porta rangia como se reclamasse da invasão. Mas algo ali chamava a atenção do cachorro. Um cheiro forte, misturado com a maresia trazida pelo vento e o perfume amargo das folhas secas. Ele sentiu que ali havia respostas. De volta à vila, a professora conversava com Dona Neide, a parteira, que parecia saber mais do que dizia. Ao mencionar o casarão, Dona Neide fez um gesto rápido com a mão, como quem afasta fantasmas. Aquela casa guarda histórias que o vento não leva, minha filha, disse ela baixinho. Lá dentro, o passado ainda respira. As palavras ficaram ecoando na mente da professora. Decidiu que precisava investigar. Enquanto isso, Caramelo, impelido por seu instinto, seguiu até o casarão. A porta, velha e carcomida, cedeu com um empurrão forte. Dentro, o ar estava pesado, misturado com cheiro de mofo e madeira antiga. No chão, pedaços de papel amarelado pelo tempo chamaram sua atenção. Ele puxou um deles com a boca e levou até a professora, que por acaso passava perto. Ao abrir o papel, ela descobriu uma carta escrita à mão, com uma caligrafia trêmula e palavras carregadas de emoção. A carta falava de um amor proibido, de uma promessa não cumprida e de um segredo de família que poderia mudar tudo. A revelação causou um impacto profundo. Seu Juca, o velho ranzinza e fechado, tinha uma história de amor perdida, que explicava seu comportamento distante e sua decisão de afastar o filhote. A carta indicava que ele era avô do cachorro, numa metáfora que misturava a linhagem humana e animal, uma forma de explicar a relação quase humana entre ele e os cães. Enquanto a professora tentava digerir aquela informação, Caramelo sentia uma nova determinação crescer dentro de si. Ele não era apenas um cachorro caramelo qualquer, era parte de uma história maior, enraizada naquela terra seca, cheia de dor, mas também de esperança. Mas o tempo não estava do lado deles. A vila começava a sentir os efeitos da seca que se aproximava. Os poucos poços de água estavam quase secos, e as plantações murchavam sob o sol impiedoso. A comunidade, dividida entre o medo do futuro e o apego ao passado, enfrentava suas próprias batalhas. A neta de seu Juca, ciente disso, organizava reuniões para discutir soluções, mas muitos resistiam à mudança, presos a tradições antigas. Caramelo, por sua vez, sentia os obstáculos crescerem. A fome apertava o filhote, e a pouca água disponível era disputada entre pessoas e animais. Além disso, o forasteiro vaqueiro reapareceu, oferecendo ajuda para treinar o filhote para a vida no campo, mas com interesses ocultos. A tensão aumentava, e o cachorro Caramelo percebeu que sua missão ia além de recuperar seu filhote. Era preciso unir a vila, proteger seu lar e desvendar os segredos que ameaçavam destruí-los. No meio desse turbilhão, Caramelo e o filhote encontraram aliados inesperados, crianças que começaram a se afeiçoar ao pequeno cão, trazendo comida e carinho, e Dona Neide, que com suas histórias antigas, ajudava a entender as raízes do conflito. Cada passo era uma vitória conquistada com esforço. Caramelo aprendeu a confiar nos humanos, enquanto eles aprendiam a valorizar o que aquele cachorro Caramelo representava. Mas a luta estava longe do fim.
O segredo guardado no casarão, a seca que ameaçava a sobrevivência da vila e os interesses do forasteiro criavam um emaranhado de desafios que exigiriam coragem, paciência e muito amor. Ao cair da noite, com a lua cheia iluminando o céu, Caramelo deitou ao lado do filhote, sentindo o calor da esperança renascer. Ele sabia que a jornada seria longa, mas agora, mais do que nunca, estava pronto para enfrentar o que viesse. O sol ainda mal despontava no horizonte quando Caramelo já estava acordado, farejando o ar com atenção. O filhote, agora mais robusto e cheio de energia, dormia enrolado aos seus pés, protegido pelo calor do seu corpo. A vila começava a se agitar com o dia, e o cheiro forte do café feito na casa da professora já invadiu o ar, misturando-se com o aroma de terra úmida da recente chuva. Aquela manhã trazia uma inquietação diferente, uma tensão quase palpável. A carta encontrada no casarão, com seu conteúdo revelador, ainda ressoava nas conversas que a professora teve com seu Juca na noite anterior. O velho, embora resistente a se abrir, finalmente cedera um pouco, contando fragmentos de sua história que explicavam muito de seu comportamento. Ele falava de um amor perdido, de uma promessa feita a uma mulher que ele amara profundamente. Um amor proibido pela rigidez da época e pelas diferenças que separavam suas famílias. E ali, naquele cenário rural, a promessa não cumprida tinha deixado marcas profundas, tanto no coração do velho quanto na vila. Caramelo sentia essa sombra no ar, um peso invisível que parecia sufocar os habitantes, inclusive ele próprio. Enquanto a professora organizava a rotina da escola, convidando os alunos para participarem de um mutirão de limpeza e preparo da horta comunitária, seu Juca desapareceu por algumas horas. Ninguém sabia onde ele fora, mas o cachorro percebeu o cheiro dele misturado com o aroma de madeira queimada, vindo da mata próxima. Intrigado, Caramelo seguiu o rastro, levando o filhote com cuidado. A mata, com suas árvores retorcidas e o chão coberto de folhas secas, guardava um pequeno abrigo feito de galhos e folhas, onde seu Juca costumava passar horas sozinho, meditando e enfrentando seus fantasmas. Ali, sentado em silêncio, o velho observava as chamas de uma pequena fogueira, olhando para o céu como se buscasse respostas nas estrelas. Caramelo sentou-se ao lado, sentindo a calma e a tristeza que emanavam daquele homem. Pela primeira vez, o velho estendeu a mão, permitindo que o cachorro se aproximasse. Foi um gesto simples, mas que revelou uma conexão profunda, algo que ultrapassava palavras. Enquanto isso, na vila, a professora trabalhava para unir os moradores em torno de um projeto que pudesse ajudar todos a enfrentar a seca iminente. Sabia que seria difícil convencer alguns, especialmente aqueles que preferiam manter as tradições intactas, mas estava determinada. Um dos maiores obstáculos era a desconfiança de seu Juca, que via a aproximação de pessoas de fora, como o vaqueiro forasteiro, como uma ameaça direta à sua história e à proteção do filhote. O vaqueiro, por sua vez, continuava a rondar a vila, oferecendo ajuda para treinar o filhote para o pastoreio, mas com um olhar que deixava claro que havia interesses comerciais por trás daquela oferta. Caramelo sentia o conflito crescer ao seu redor. De um lado, o carinho da professora e das crianças que o alimentavam e protegiam. De outro, a resistência de seu Juca e a presença ameaçadora do vaqueiro. Foi então que, em uma tarde quente, uma pequena reviravolta mudou tudo. Durante uma das reuniões na escola, quando os moradores discutiam estratégias para enfrentar a seca, um grupo de crianças trouxe um problema urgente: o poço principal da vila estava quase seco, e a água restante estava contaminada. A notícia causou pânico. Sem água, a sobrevivência de todos estava em risco. A professora decidiu então buscar ajuda em uma cidade próxima, deixando seu Juca e Caramelo responsáveis pela vila enquanto ela estivesse fora. Foi uma decisão difícil, mas necessária. Durante os dias seguintes, Caramelo e seu Juca começaram a trabalhar juntos, enfrentando as dificuldades e aprendendo a respeitar as diferenças um do outro. O cachorro, com sua lealdade e coragem, e o velho, com sua sabedoria silenciosa, formavam uma dupla improvável, mas eficaz. Entretanto, o vaqueiro não desistia. Em uma tentativa de ganhar a confiança dos moradores, ofereceu seu apoio para escavar um novo poço,
prometendo tecnologia e recursos que poderiam salvar a vila. Mas a professora, ao retornar, trouxe uma notícia que trouxe uma esperança inesperada: uma ONG ambiental estava interessada em investir na recuperação das nascentes próximas, garantindo água para a comunidade e promovendo o reflorestamento da Caatinga. A proposta, porém, dependia da união dos moradores, algo que ainda parecia distante. Caramelo, sentindo a tensão aumentar, decidiu agir à sua maneira. Durante uma manhã, ele conduziu o filhote e algumas crianças até a área onde as nascentes estavam, mostrando que a natureza ainda podia dar vida àquele lugar. A partir dali, começou uma mobilização que, pouco a pouco, uniu a vila em torno da preservação ambiental e da esperança renovada. As noites começaram a ser menos silenciosas, cheias de planos e conversas animadas, enquanto o Caramelo e o filhote cresciam fortes, símbolos vivos da resistência daquela terra. Mas o caminho ainda era cheio de desafios. O velho Seu Juca, embora tenha cedido em muitos pontos, ainda carregava dores e medos que precisariam ser superados para que a vila pudesse realmente florescer. E Caramelo, com sua alma de guardião, sabia que a jornada estava apenas começando. O calor do meio-dia castigava a pequena vila, fazendo o pó da estrada levantar em pequenas nuvens douradas que se espalhavam com o vento. Caramelo, agora mais experiente e forte, caminhava com o filhote ao seu lado, explorando cada cantinho daquele lugar que já começava a sentir o pulsar da esperança, mesmo diante das dificuldades que teimavam em permanecer. A proposta da ONG para a recuperação das nascentes fora recebida com entusiasmo pela maioria, mas ainda encontrava resistência em alguns moradores mais velhos, que temiam que a interferência externa pudesse mudar para sempre a forma simples e ancestral de vida na vila. Seu Juca era o principal deles. Durante uma das reuniões, sentado com o olhar firme, ele falou com a voz pesada pelo tempo e pelo sofrimento: nós vivemos aqui há gerações. Conhecemos a terra e suas histórias. Não podemos deixar que pessoas de fora decidam o que é melhor para nós. A professora, determinada, tentou argumentar que o futuro da vila dependia da união e da coragem para mudar, mas as palavras pareciam ecoar no vazio. Caramelo sentia a tensão crescer e buscava conforto no contato com o filhote, que agora corria livre pelas ruas de terra batida, cheio de energia e curiosidade. Naquele mesmo dia, um evento inesperado abalou a vila: um incêndio começou a se espalhar pela Caatinga próxima, provocado por uma faísca trazida pelo vento seco. O fogo avançava rápido, ameaçando destruir as nascentes e todo o esforço para preservar a região. Caramelo latiu freneticamente, alertando as crianças e adultos que conseguiram se mobilizar rapidamente para controlar as chamas com baldes de água, cobertores molhados e muita coragem. O vaqueiro, que até então parecia indiferente, mostrou um lado diferente, ajudando a organizar a brigada de combate ao fogo. O gesto surpreendeu a todos e mudou um pouco a visão que os moradores tinham dele. Apesar do esforço, o incêndio deixou marcas profundas, queimando parte da vegetação e ameaçando o equilíbrio do ecossistema local. Naquela noite, enquanto a vila se recuperava da tensão, Caramelo deitou perto do filhote da professora, sentindo o cheiro da terra queimada misturado com a fumaça que ainda pairava no ar. O cachorro sabia que aquele desastre exigiria mais trabalho e união para que a vila pudesse realmente renascer. Nos dias que se seguiram, a professora e Seu Juca tiveram uma conversa decisiva. O velho, movido pelo medo de perder o que restava da vila, revelou um segredo que explicava muito de sua resistência: e durante a seca de muitos anos atrás, ele perderá quase tudo, incluindo familiares queridos. Esse passado doloroso o tornava desconfiado das mudanças e da ajuda externa. A professora, com paciência, mostrou que respeitava sua dor, mas que era preciso avançar para garantir a sobrevivência de todos. Caramelo sentia essa transformação e, em seu jeito simples, tornava-se símbolo de esperança para todos, inspirando crianças e adultos a cuidarem da terra, uns dos outros, e de si mesmos. O filhote, que crescia rápido, demonstrava um talento especial. Em uma manhã, durante uma caminhada pelo sertão, ele começou a latir e a arranhar o chão perto de um buraco escondido entre as pedras. Ao investigar,
Caramelo e a professora descobriram um pequeno reservatório de água subterrânea, quase esquecido pela vila. A notícia foi celebrada como um milagre. Mas não era apenas sorte, era fruto da perseverança, do olhar atento e do amor que aqueles seres dedicavam à sua terra. A ONG, agora mais confiável para os moradores, iniciou o trabalho de reflorestamento, plantando mudas de espécies nativas que ajudariam a recuperar o solo e a preservar a água. Caramelo acompanhava tudo com curiosidade e energia, participando das atividades diárias como um guardião fiel. Porém, a caminhada estava longe do fim. O vaqueiro, vendo a crescente união da vila, decidiu fazer uma proposta inesperada. Ofereceu-se para financiar um pequeno curral para os animais da comunidade, desde que pudesse treinar o filhote para se tornar um cão de pastoreio profissional. A professora ficou em dúvida. A oferta poderia ajudar a vila, mas também representava um risco de perder o filhote para interesses que iam além da comunidade. Caramelo, intuitivamente, percebeu a tensão e decidiu proteger o filhote com toda a força que tinha. A relação entre os três, o cachorro, o filhote e a professora, ficou mais forte, como uma verdadeira família, enfrentando juntos as dúvidas, os desafios e as esperanças. A vila começava a se transformar, mas com cada conquista vinha um preço. O incêndio, o medo da seca, a resistência das tradições, e os interesses do vaqueiro mostravam que nada era fácil. Mas, passo a passo, dia após dia, a luta de Caramelo e seus amigos ensinava que a perseverança, a coragem e o amor são as maiores forças para vencer qualquer obstáculo. Naquela noite, ao olhar para o céu estrelado, Caramelo sentiu no coração a certeza de que, apesar das dificuldades, o melhor ainda estava por vir. O amanhecer trouxe um céu limpo e um vento suave que parecia carregar promessas de mudança. A vila despertava lentamente, cada morador sentindo o peso das decisões recentes e o alívio das pequenas vitórias conquistadas. Caramelo, sempre atento, acompanhava o movimento da Praça Central, onde a professora organizava um novo encontro para discutir os próximos passos do projeto de recuperação da vila. O filhote, que agora já exibia a pelagem brilhante e os olhos cheios de curiosidade, brincava ao lado de algumas crianças, que lhe davam carinho e aprendiam a importância da solidariedade e do cuidado com o meio ambiente. Na reunião, a professora apresentou um plano detalhado para ampliar a área de reflorestamento, incentivar práticas agrícolas sustentáveis e criar uma cisterna comunitária para captar água da chuva. O entusiasmo tomou conta do grupo, mas havia também quem resistisse, receoso das mudanças que poderiam alterar seu modo de vida. Seu Juca, sentado. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Na última fila, observava tudo com um olhar cansado, dividido entre o desejo de proteger a tradição e a necessidade de garantir o futuro da vila. O vaqueiro, presente como observador silencioso, parecia medir cada palavra, planejando seus próximos movimentos. Após a reunião, Caramelo acompanhou seu Juca até a mata onde o velho homem gostava de refletir. O silêncio entre eles era confortável, como se naquele espaço não fossem apenas homem e cachorro, mas companheiros de uma história marcada por desafios e superações. O cachorro percebeu que o velho carregava uma angústia profunda, um medo de que tudo o que conhecia desaparecesse para sempre. Enquanto isso, o filhote começou a demonstrar habilidades surpreendentes, correndo entre as árvores, farejando trilhas e respondendo a comandos simples que a professora começava a ensinar. A relação entre os três, Caramelo, filhote e professora, fortalecia-se, criando um vínculo de confiança e esperança. Porém, a chegada de uma tempestade inesperada trouxe novos obstáculos. Chuvas fortes e repentinas alagaram parte da vila, prejudicando plantações e estruturas frágeis. Os moradores uniram forças para reconstruir o que fora destruído, mas o desafio parecia não ter fim. O vaqueiro, aproveitando a situação, ofereceu novamente sua ajuda para proteger os animais e organizar a distribuição de água, ganhando espaço junto à parte da comunidade. Caramelo, desconfiado, passou a observar seus movimentos com atenção redobrada.
No meio desse cenário turbulento, uma grande reviravolta ocorreu. Um grupo de jovens da vila descobriu documentos antigos que revelavam que a área do casarão abandonado pertencia a uma reserva ambiental, o que significava que havia leis federais para protegê-la e garantir recursos para sua recuperação. A notícia foi recebida com euforia, pois representava uma esperança concreta para a preservação da vila e da caatinga. A professora imediatamente entrou em contato com a ONG, que prometeu agilizar o projeto de recuperação e trazer especialistas para ajudar no processo. Mas a felicidade durou pouco. Durante uma visita de inspeção, os técnicos identificaram que parte da terra já estava ameaçada por projetos particulares que pretendiam explorar o solo para mineração, o que poderia comprometer toda a região. Essa ameaça renovou a urgência da união dos moradores. Caramelo sentiu o peso da responsabilidade aumentar, pois sabia que proteger aquele lugar significava garantir o futuro não só dele e do filhote, mas de toda a comunidade. O velho seu Juca, que até então permanecia reservado, surpreendeu a todos ao decidir participar ativamente das reuniões e das ações para proteger a reserva. Sua mudança de postura motivou outros moradores a se engajarem, quebrando barreiras antigas. Porém, o vaqueiro não desistia e passou a articular alianças fora da vila para pressionar os moradores e enfraquecer o movimento. Essa tensão culminou em um confronto verbal acalorado durante uma assembleia comunitária, onde o futuro da vila foi colocado em jogo. Caramelo, no meio da multidão, latiu forte, como se quisesse chamar a atenção para a necessidade de paz e união. O filhote, agora quase um cão adulto, demonstrava coragem e determinação, acompanhando o irmão mais velho em suas ações. Enquanto a comunidade lutava para encontrar um caminho, a natureza mostrava sua força e fragilidade. O vento quente do sertão carregava o cheiro da terra seca, das folhas queimadas pelo sol e das flores que resistiam ao tempo, como símbolos vivos da resistência daquela gente. Caramelo, olhando para o céu, sentiu que o caminho era longo, mas possível. A união, a coragem e o amor pela terra seriam as armas para enfrentar os desafios que ainda viriam. A vila despertava sob um céu pintado com tons suaves de rosa e laranja, o ar fresco da manhã trazendo consigo uma sensação de renovação. As ruas de terra estavam calmas, mas o coração de Caramelo pulsava forte, pois ele sabia que aquele dia seria decisivo para o futuro da comunidade. A professora, com sua determinação habitual, convocou uma reunião geral na praça, onde todos os moradores se juntariam para discutir os próximos passos da proteção da reserva ambiental. Seu Juca já estava lá, sentado em seu lugar costumeiro, observando cada rosto, cada expressão. O vaqueiro também apareceu, dessa vez com um semblante menos arrogante, mas ainda carregado de interesses que nem todos compreendiam. A conversa começou tensa, com acusações veladas e medos explícitos. Muitos moradores ainda não conseguiam acreditar na possibilidade de que a vila pudesse se unir para um propósito maior, pois décadas de desconfiança e conflitos tinham marcado as relações locais. Caramelo, ao lado do filhote, sentiu o peso daquela divisão, e com um olhar firme, buscou o contato da professora, que sabia como canalizar aquela energia dispersa. Durante a fala da professora, ela ressaltou a importância da preservação não só para a sobrevivência da vila, mas para a herança que eles deixariam para as futuras gerações. Não podemos mais viver como se o mundo lá fora não existisse, disse ela, com uma voz que misturava firmeza e esperança. Essa terra é nossa, e juntos somos mais fortes. O velho seu Juca, surpreendendo a todos, levantou-se e declarou que estava disposto a apoiar a iniciativa, desde que o projeto respeitasse as tradições da vila e preservasse os modos de vida que eles tanto valorizavam. O vaqueiro, por sua vez, fez uma proposta diferente e sugeriu que além da recuperação ambiental, fosse criado um espaço para o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis, como a produção artesanal e o turismo ecológico. A proposta causou debate, pois muitos temiam que a vila perdesse sua identidade e se tornasse algo artificial, distante das raízes que a mantinham unida. Caramelo sentia que a confiança precisava ser construída passo a passo, com transparência e diálogo. Nas semanas seguintes, a vila passou por uma transformação silenciosa, onde pequenas ações começaram a mudar o cotidiano.
As crianças, antes dispersas, agora ajudavam a plantar mudas nas áreas degradadas, aprendendo com a professora sobre o ciclo da água, a importância da caatinga e o cuidado com os animais. Caramelo e o filhote se tornaram companheiros inseparáveis dessas aventuras, brincando e protegendo os pequenos com sua presença acolhedora. Mas nem tudo era fácil. Uma noite, uma tempestade forte atingiu a região, causando deslizamentos e danificando parte das construções improvisadas da vila. A professora e seu Juca lideraram a mobilização para reconstruir o que fora perdido, trabalhando lado a lado com os moradores, mostrando que a força estava na união. O vaqueiro também participou, deixando de lado sua postura distante, mas ainda assim guardando segredos que não compartilhava com ninguém. Caramelo, atento a tudo, percebeu que aquele homem não era simplesmente um adversário, mas alguém também lutando para encontrar seu lugar. Com o tempo, algumas famílias começaram a aceitar a ideia do turismo ecológico, vendo nele uma chance de melhorar sua renda sem abrir mão de suas tradições. Foram criados pequenos roteiros para visitantes, com guias locais que ensinavam sobre a fauna, flora e cultura da Caatinga, promovendo um intercâmbio que enriquecia a todos. Caramelo acompanhava as caminhadas, observando os visitantes se encantarem com a simplicidade e a beleza daquele lugar. Porém, uma reviravolta inesperada ocorreu durante uma visita de técnicos da ONG. Foi descoberta uma área próxima que abrigava uma fonte rara de água mineral, ainda desconhecida pela vila. A descoberta gerou um misto de entusiasmo e preocupação. Enquanto alguns viam ali uma oportunidade econômica, outros temiam que a exploração daquela água pudesse trazer impactos negativos ao meio ambiente e à comunidade. A professora organizou debates para que todos pudessem expressar suas opiniões e encontrar um caminho comum. Caramelo, com seu instinto aguçado, tornou-se um símbolo da necessidade de equilíbrio entre o progresso e a preservação. O filhote, que já mostrava traços de liderança, acompanhava cada passo do irmão, aprendendo que a vida era feita de escolhas difíceis, mas necessárias. Em meio a essas mudanças, seu Juca revelou um lado ainda mais humano, contou histórias de sua juventude, de como aprendeu a respeitar a terra e os animais, e de como seu amor pelo filhote o fazia acreditar que o futuro podia ser melhor. Essa vulnerabilidade emocionou a todos e ajudou a quebrar barreiras antigas. O vaqueiro, tocado por aquela demonstração de afeto e coragem, também começou a abrir seu coração, mostrando que a transformação era possível para todos. A vila, assim, entrava em uma nova fase, onde as diferenças ainda existiam, mas eram enfrentadas com diálogo e respeito. Caramelo, sentindo o peso e a beleza daquela jornada, sabia que o verdadeiro desafio era manter viva a chama da esperança em meio às incertezas. Ele e o filhote tornaram-se guardiões da vila, símbolos vivos da resiliência e do amor que unia aquela gente à sua terra. Naquela noite, ao deitar-se sob o céu estrelado, Caramelo sentiu no peito uma mistura de orgulho e responsabilidade. A caminhada ainda era longa, mas juntos, eles estavam construindo um futuro onde a natureza e o ser humano pudessem coexistir em harmonia. O sol do sertão batia forte na manhã daquela terça-feira, espalhando um calor seco que fazia as folhas da caatinga se mexerem lentamente, acompanhando o vento que carregava um aroma de terra quente e ervas secas. A vila, aos poucos, ia ganhando cor e vida, apesar das marcas deixadas pelas dificuldades recentes. Caramelo, já um cão maduro, caminhava entre as casas de barro e madeira com passos firmes, sentindo cada cheiro, cada som do ambiente. Ao seu lado, o filhote crescia rápido e mostrava sinais de uma energia quase inesgotável, como se carregasse no peito a esperança de toda a comunidade. A professora preparava uma aula especial para as crianças, com foco nas histórias e saberes tradicionais do sertão. Sabia que a preservação da cultura local era tão importante quanto a recuperação da natureza. Naquela manhã, a vila recebeu a visita de uma especialista em agricultura sustentável, enviada pela ONG para ajudar os moradores a desenvolver técnicas que respeitassem o solo e evitassem o uso excessivo de água. Durante a conversa, o vaqueiro se aproximou, curioso e cauteloso, demonstrando interesse em aprender e contribuir. A especialista propôs a criação de uma horta comunitária que pudesse fornecer alimentos frescos para as famílias e estimular a troca de conhecimentos.
Caramelo observava atento a interação, percebendo que a confiança entre os moradores crescia, mas também sentia que nem tudo estava resolvido. Mais tarde, durante uma caminhada ao entardecer, seu Juca levou Caramelo e o filhote até um velho mandacaru, uma planta símbolo de resistência no sertão. Com a voz firme, ele contou sobre a importância daquela planta para a sobrevivência do povo e dos animais durante as épocas difíceis. Assim como o mandacaru, nós precisamos enraizar forte nesta terra e resistir às tempestades, disse ele, olhando para o horizonte tingido de vermelho. A vila começava a entender que aquela jornada era feita de pequenas batalhas diárias, que exigiam coragem e união. Porém, nem tudo era paz. O vaqueiro enfrentava dilemas pessoais que o afastavam da comunidade. Sua relação com a família era complicada, e ele via na vila uma segunda chance para recomeçar, mas as feridas do passado ainda pesavam em seu coração. Em uma noite silenciosa, Caramelo ouviu o vaqueiro conversando com um amigo sobre um projeto para expandir a criação de gado, algo que poderia ameaçar os avanços feitos na recuperação ambiental. Preocupado, o cachorro compartilhou a informação com a professora, que logo convocou uma reunião para esclarecer os fatos e buscar soluções. Na assembleia, a discussão foi intensa, com opiniões divergentes sobre os benefícios e riscos daquele plano. O vaqueiro, pressionado, explicou que sua intenção era garantir renda para as famílias, mas que não queria prejudicar a natureza. Juntos, decidiram buscar alternativas que permitissem o desenvolvimento sustentável, conciliando produção e preservação. Enquanto isso, a horta comunitária ganhava vida, e as crianças se encantavam com a transformação da terra em alimento. Caramelo e o filhote participavam das atividades, recebendo carinho e se tornando parte do aprendizado. Outra surpresa veio com a descoberta de um antigo artesanato local, resgatado por uma moradora que passava os dias ensinando as técnicas às novas gerações. Essa iniciativa fortaleceu o sentimento de pertencimento e valorização da cultura. Mas a maior reviravolta do capítulo veio quando, em uma tarde quente, uma tempestade elétrica atingiu a vila com força inesperada. O vento uivava e as nuvens carregadas ameaçavam desabar. Caramelo, instintivamente, correu para proteger o filhote e a professora, enquanto os moradores se abrigavam como podiam. Quando a tempestade passou, a vila acordou para encontrar árvores derrubadas, casas com telhados danificados e a horta parcialmente destruída. Foi um baque, mas também um momento de união. Todos se juntaram para reconstruir o que fora perdido, com trabalho duro e determinação renovada. Caramelo, apesar do cansaço, esteve presente em cada momento, sua presença oferecendo conforto e força para os moradores. O filhote, mesmo assustado, acompanhava o irmão com coragem, aprendendo que, mesmo diante das tempestades, era possível recomeçar. A vila, então, reafirmou seu compromisso com a natureza, a cultura e a comunidade. A tempestade, apesar de devastadora, tornou-se um símbolo da resiliência daquele povo. Naquele momento, seu Juca olhou para Caramelo e disse: "E se até a natureza quer testar nossa força, que assim seja. A gente resiste." E assim, entre o cheiro da terra molhada e o som das vozes se unindo em trabalho, a vila seguia seu caminho, mais forte e mais unida do que nunca. A vila amanheceu com o céu cinza, vestígio das tempestades recentes que ainda deixavam o ar úmido e cheiroso, misturando-se com o aroma da terra molhada e das plantas renovadas. Havia um clima de calma tensa, como se todos estivessem sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. Caramelo sentia a ansiedade no ar. O filhote, que já não era mais tão pequeno, corria pelos cantos, tentando aliviar a tensão, mas também carregava a incerteza do que o futuro lhes reservava. Nos últimos dias, as relações na vila vinham se estreitando, mas também se tensionando. O vaqueiro, cuja postura já havia suavizado, agora enfrentava seu próprio conflito interno, da pressão para expandir a criação de gado e garantir recursos para sua família, em confronto com a necessidade de proteger a terra e o projeto coletivo. Ele sabia que suas decisões poderiam afetar não apenas a si mesmo, mas toda a comunidade. Durante uma reunião com a professora e alguns moradores, o vaqueiro admitiu sua luta interna.
Seu rosto mostrava o peso das responsabilidades, e suas palavras eram carregadas de sinceridade. Quero o melhor para minha família, mas também vejo o que estamos conquistando aqui. Não quero destruir isso, mas preciso garantir que a gente consiga viver dignamente. A professora, com paciência e compreensão, propôs um diálogo aberto, convidando todos a refletirem sobre alternativas sustentáveis que unissem as necessidades econômicas com a preservação ambiental. Caramelo observava tudo, sentindo o quanto aquela conversa era importante para o futuro da vila e para a paz entre seus moradores. No entanto, nem todos estavam dispostos a ceder. Alguns moradores ainda resistiam às mudanças, temendo perder suas tradições e modos de vida. Um deles era o senhor que cuidava da padaria da vila, que expressava sua preocupação com a chegada do turismo e o impacto que isso poderia ter na simplicidade do lugar. Caramelo sentiu a tensão crescer, mas também percebeu o quanto cada pessoa carregava suas próprias histórias e medos. Foi então que uma ideia surgiu: criar um conselho comunitário que representasse todos os grupos, unindo vozes e opiniões para construir soluções que atendessem a todos. A proposta foi aceita, e logo o conselho começou a funcionar, trazendo debates ricos e decisões compartilhadas. Enquanto isso, o filhote descobria sua vocação de guardião, acompanhando Caramelo em patrulhas pela vila e aprendendo a reconhecer os sinais da natureza. Sua energia e coragem impressionavam os moradores, que passaram a vê-lo como símbolo de esperança e continuidade. Mas, nem tudo era um caminho tranquilo. Durante uma dessas patrulhas, o filhote encontrou sinais de que algumas áreas próximas à vila estavam sendo preparadas para a construção, ameaçando a preservação da reserva ambiental. A notícia correu rápido, causando preocupação entre todos. O conselho se reuniu imediatamente para traçar estratégias de proteção. A professora acionou a ONG, que enviou especialistas para avaliar a situação e reforçar a fiscalização. Enquanto isso, seu Juca tomou a frente da mobilização local, organizando grupos de vigilância e conscientização. Caramelo e o filhote tornaram-se parte ativa dessa rede de proteção, ajudando a alertar os moradores sobre qualquer movimento suspeito. Essa fase da história trouxe à tona a importância da união e da vigilância constante para garantir que os avanços não fossem destruídos. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Durante uma assembleia, foi anunciado que uma grande empresa tinha interesse na área para um projeto de infraestrutura, o que poderia significar a perda de parte significativa da reserva e das terras da vila. O impacto foi imediato e profundo. Os moradores sentiram o medo de perder tudo pelo que haviam lutado. A professora, então, convocou uma campanha de mobilização regional, buscando o apoio de outras comunidades, autoridades ambientais e da mídia. Caramelo, o filhote e os moradores saíram às ruas, participando de eventos, palestras e manifestações pacíficas, mostrando a força daquela pequena vila e seu compromisso com a preservação. Foi uma batalha difícil, que exigiu sacrifícios e muita coragem. Mas a solidariedade se espalhou, e a vila ganhou aliados importantes. Ao final dessa etapa, a empresa recuou parcialmente, aceitando negociar e modificar seus planos para minimizar o impacto ambiental. A vitória foi celebrada com emoção, mas também trouxe a consciência de que a luta pela preservação era contínua e cheia de desafios. Caramelo, cansado mas orgulhoso, sentiu que seu papel de guardião estava cumprido, ao menos por enquanto. O filhote, agora mais confiante e experiente, sabia que o futuro dependeria da coragem e da união de todos. Nos momentos de silêncio, Caramelo sentiu o abraço invisível da vila, da natureza e dos seres que ali viviam. Ele compreendia que seu verdadeiro lar era aquele espaço onde o amor, a luta e a esperança se entrelaçavam. O sol nascente derramava sua luz quente sobre a pequena vila do sertão, banhando de dourado as casas simples de barro e madeira. A brisa suave carregava consigo o aroma fresco da terra molhada pela chuva da noite anterior, misturado com o perfume das flores silvestres que brotavam entre as pedras e o chão seco, símbolo da força da vida que insistia em florescer mesmo nas condições mais difíceis. Era uma manhã diferente daquela vila. O silêncio da madrugada tinha dado lugar ao burburinho alegre dos moradores que se preparavam para a grande festa de celebração.
Era o aniversário da reserva ambiental que, graças a um trabalho coletivo cheio de esforço, sacrifício e fé, tinha passado a ser um verdadeiro símbolo de esperança, transformação e união. Caramelo abriu os olhos devagar, sentindo o calor familiar do sol que tocava seu pelo caramelo. Ao seu lado, o filhote crescido dormia tranquilamente, com o peito subindo e descendo num ritmo sereno, aquele mesmo filhote que tantas vezes ele vira assustado e perdido, carregado por um estranho numa manhã que parecia condenar seu destino. Agora, ali estavam eles, juntos, fortes e firmes, símbolos vivos da resistência e do amor que uniam a vila. Ao levantar, Caramelo sentiu a terra macia sob as patas, as primeiras rajadas do vento brincando com seu pelo, e ouviu ao longe o som dos violões afinando, preparando-se para a cantoria que era tradicional em momentos especiais da comunidade. O som da vida retornava em notas de esperança. A vila parecia respirar um ar de renascimento. As ruas, antes marcadas pela poeira e pelo abandono, agora estavam limpas, ornamentadas com bandeirinhas coloridas feitas à mão pelas artesãs locais. Nas barracas improvisadas, mulheres e homens finalizavam os preparativos da comida típica, cuscuz, carne de sol, mandioca assada, rapadura e doce de leite, aromas que enchiam o ar de lembranças e conforto. A horta comunitária, que poucos meses antes tinha começado como um simples terreno vazio e esquecido, agora era um mosaico vibrante de cores e vida. Folhas verdes brilhantes de couve, pés fortes de milho, feijão que se enroscava em suas estacas, tudo isso refletia o empenho dos moradores que, dia após dia, cuidavam da terra como quem cultiva um sonho. Caramelo caminhou até a cerca que dividia a vila da reserva ambiental. Seus olhos atentos observaram a beleza natural que agora se estendia sem ameaças, protegida pelas regras que a comunidade ajudara a criar e manter. Era uma conquista gigantesca, resultado de uma luta que envolveu todos, desde o vaqueiro que aprenderá a valorizar a sustentabilidade até a professora que acreditava que a educação era a chave para o futuro. Enquanto caminhava, ele sentiu um cheiro familiar. Seu Juca, o velho sábio da vila, estava sentado na sombra de um pé de juazeiro, contando histórias para um grupo de crianças encantadas. O velho homem, com suas mãos enrugadas e voz calma, falava sobre o sertão, sobre as dificuldades que enfrentaram, sobre a força que reside na união das pessoas. Caramelo aproximou-se devagar, deitou-se aos pés do velho e fechou os olhos, sentindo a paz daquele momento. O filhote, que agora demonstrava uma força e confiança próprias, veio se sentar ao lado deles, observando com curiosidade e respeito. A vila estava transformada, não apenas no aspecto físico, mas no coração das pessoas. As relações humanas tinham sido renovadas, fortalecidas pelas dificuldades superadas e pela consciência de que cuidar do meio ambiente era cuidar da vida de todos. O vaqueiro, antes um homem teimoso e focado somente na criação de gado, tinha mudado sua postura. Ele agora trabalhava como guardião das terras, ajudando a monitorar a reserva e promovendo práticas que não agridem a natureza. Sua transformação era visível para todos, um exemplo real de que as pessoas podem mudar quando encontram um propósito maior. Na escola, a professora observava suas crianças com um sorriso de orgulho. Ela sabia que não era apenas o aprendizado formal que estava acontecendo ali, mas também a construção de valores que fariam daquela geração a guardiã da terra e da cultura local. As histórias do sertão, a música, as plantas nativas, tudo fazia parte de um ensino que celebrava as raízes e mostrava um futuro possível e sustentável. A vila se preparava para a festa que simbolizava não só a preservação ambiental, mas a vitória da comunidade. A praça central estava tomada por moradores e visitantes que chegavam atraídos pela história de luta e superação. Caramelo e o filhote corriam entre as pessoas, distribuindo alegria e recebendo carinho. Eles eram a ponte entre o passado e o presente, entre o sonho e a realidade. As mãos que os acariciavam tinham o toque firme e ao mesmo tempo suave de quem reconhecia que aquele cachorro era mais do que um animal de rua, era um símbolo de esperança. No centro da festa, a professora subiu ao pequeno palco improvisado e, com a voz firme e emocionada, dirigiu-se a todos. Essa vitória é de cada um de nós, disse ela, olhando para os rostos conhecidos e para os visitantes curiosos.
Mostramos que, mesmo diante dos maiores desafios, com união, coragem e respeito, podemos transformar nossa realidade e construir um futuro melhor para nossas famílias e para nossa terra. O silêncio respeitoso tomou conta do local. Lágrimas de emoção rolavam por faces marcadas pelo tempo e pela luta, lágrimas de crianças que enxergavam naquele momento o resultado de um sonho coletivo. Caramelo, sentindo toda a intensidade daquele instante, aproximou-se da professora e repousou a cabeça em seu colo, buscando conforto e oferecendo seu afeto. O filhote, ao seu lado, já mais seguro e confiante, observava o cenário, entendendo que aquela era uma nova fase, cheia de possibilidades. Nos dias seguintes, a vila consolidou seu crescimento. A reserva ambiental foi cuidadosamente monitorada, respeitando as regras que a comunidade estabelecera. O sistema de água mineral, instalado para garantir o acesso sustentável, era usado com responsabilidade, um triunfo silencioso que garantia a sobrevivência e o bem-estar de todos. O turismo responsável começou a florescer, atraindo pessoas de várias regiões que queriam conhecer aquela história de transformação e se encantar com a cultura viva do sertão. Os moradores aprenderam a receber esses visitantes com alegria e orgulho, mostrando que a simplicidade, o respeito e a união são os maiores tesouros de qualquer lugar. Caramelo e o filhote continuaram como guardiões da vila, não só da terra, mas dos sentimentos que mantinham a comunidade unida. Eles sabiam que proteger o meio ambiente era importante, mas que cuidar das relações humanas era ainda mais. Em uma tarde dourada, enquanto caminhavam pelo campo florido, o filhote, já quase um adulto, falou com uma voz cheia de esperança e determinação: Caramelo, eu sinto que nosso trabalho ainda está começando. Quero que essa vila seja um exemplo para o mundo. Que nosso jeito simples de cuidar da terra e das pessoas inspire muitas outras comunidades. Caramelo olhou para ele, sentindo uma emoção profunda, e respondeu com um latido suave, quase um abraço. Entre o canto dos pássaros e o balançar das folhas, o sertão parecia celebrar aquela promessa de futuro. A jornada que começou com lágrimas e incertezas agora se transformava em um legado. Caramelo, o cachorro de rua que chorara ao ver seu filhote levado por um estranho, havia encontrado não só um lar, mas uma missão. E, junto com a comunidade, mostrava que a transformação verdadeira nasce do amor, da coragem e da união. A vila seguia seu caminho, sabendo que o futuro seria construído a cada dia, com trabalho, respeito e esperança. E, no meio daquele cenário de flores, sorrisos e céu infinito, Caramelo caminhava firme, ao lado do filhote, mostrando que às vezes o maior amor nasce daquilo que parecia uma despedida dolorosa. Era o começo de um novo capítulo para todos. Fim. Você chegou até aqui? Então comente ou embora, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.